Vamos lá, meus amigos. Nós vamos para o nosso livro o Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, o capítulo 6º, que traz para nós da vida espírita, né, ou vida no mundo espiritual. E nós estamos no Recordação da Vida Corpórea, e vamos seguindo aqui a partir da questão 313. Vamos lá, meus amigos. Nós acompanhamos, então, as reflexões que Kardec vai nos propondo, né, falando principalmente sobre a questão do apego, né, de que forma que os espíritos lidam com o corpo que deixaram, de que modo que os espíritos lidam com os objetos que deixaram. Bom dia, dona Miriam. Com os objetos que deixaram, muitas vezes ali com locais, com pessoas, né? Então, especialmente aqui, quando se fala sobre depois de um tempo, né? Porque imediatamente a gente sabe que o espírito, trazendo ainda nas suas dificuldades, nas ideias que ele cultivou durante a sua vida, e no mundo espiritual ele tem essa dificuldade de se desprender. Até porque, né, uma existência inteira que nós vivemos aqui no mundo físico, né, a gente lembra, é uma extensão de vida de décadas, né? Então nós nos habituamos ao modo de viver, a relacionamentos, a ambientes que nós frequentamos, posições que nós ocupamos na sociedade. E aí então o espírito, quando ele se desencarna, né, quando ele desencarna, de imediato ele tem essa visão ainda muito ligada à vida terrena. Mas e depois de um tempo, como ele lida com isso? E a gente pode colocar esse tempo aí depois de alguns meses, alguns anos, né, pensando dessa forma. Então Kardec coloca aqui para nós na 310, se ao cabo de algum tempo o espírito reconhecerá os ossos e outros objetos que tenham pertencido. E aqui vai colocar que algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Então isso vai depender muito do valor que o espírito dá para aquilo que ele teve aqui no mundo físico, aquilo que ele viveu no mundo físico. Na 311, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos. A gente comentou sobre as dificuldades que nós encontramos para nos desapegarmos dos objetos dos entes queridos que viveram conosco e desencarnaram. Então, eu trouxe para vocês aqui uma daquelas passagens do Chico, né, que lembra, né, que muitas vezes mães, pais, famílias iam até Uberaba em busca de comunicações para tentar amenizar aquela dor da dificuldade de se separar, né, do ente querido. Então acabam sofrendo com grande intensidade. E aí, na forma, em suas casas, né, no seu modo de viver, muitas vezes eles continuam ainda apegados a esses mesmos hábitos daquilo que viviam quando a pessoa estava encarnada. Então lembramos daquela passagem de uma mãe que fechava o filho do quarto como se fosse o seu santuário particular. E ali ela se fechava, deitava na cama do filho, pegava ali os seus objetos, uma roupa, um brinquedo, e ela chorava lamentavelmente, de uma forma muito intensa. Então esse tipo de veneração provoca sobre o espírito algum tipo de efeito. Kardec pergunta se lhe dá algum prazer e atrai a sua atenção. Então nós vamos um pouco além, pensando exatamente ali de que forma que o espírito percebe esses pensamentos que lhes são dirigidos. Então ele coloca aqui que é sempre grato ao espírito que se lembrem dele e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. O que atrai, porém, é o pensamento das pessoas e não dos objetos. Então aqui Kardec traz uma visão um pouco mais simples, uma visão mais amena, né, de um objeto, de um ambiente onde aquele espírito viveu. Então o pensamento acaba voltado para o espírito, e o espírito se sente feliz por essa lembrança, mas não é pelo objeto, mas é pela lembrança em si. E nós fomos além, lembrando que esses pensamentos podem ser também pensamentos bastante dolorosos, né? Na 312, que foi a última que a gente viu,
e a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal. Os espíritos a conservam, e a gente já tem falado disso, há algumas questões, que é exatamente ali o espírito volta para o mundo espiritual, levando aqueles pensamentos que são mais impactantes, que são mais contundentes ali na sua mente. Pensamentos que podem ser positivos, trazendo para um espírito, né, um equilíbrio, uma serenidade, uma alegria por ter vivido uma experiência que para ele foi construtiva, mas na maioria das vezes, pelo fato de nós estarmos no mundo de provas e expiações, infelizmente, as imagens mais negativas ficam mais presentes na nossa mente, as lembranças, as impressões mais antigas. Então os espíritos respondem que frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, quando o espírito começa a fazer uma comparação daquilo que ele viveu fisicamente e que trouxe para ele aquelas lembranças dolorosas e aquilo que, como espírito, ele pode alcançar nessa busca pela felicidade. Então, frequentemente assim acontece. E aí nós podemos demorar mais tempo ou menos tempo para nos equilibrarmos, lidarmos com essas lembranças de um modo mais proveitoso, ou seja, né, eu sei que eu errei e vou trabalhar para reparar esse erro, para equilibrar aquilo que eu fiz de modo equivocado. Né? Então, no mundo espiritual, o espírito consciente reconhece as suas imperfeições e as suas ações do passado, mas ele trabalha visando exatamente o equilíbrio do futuro. E ele sabe que essa felicidade, quanto mais consciente, quanto mais esclarecido ele se mostra, ele já começa a compreender que outras existências virão, novas experiências serão planejadas, e a cada uma delas que ele vivencia e alcança, né, novas conquistas, ele vai então se aproximando cada vez mais dessa condição de felicidade plena que todos nós almejamos. Questão 313, então. Violão e pamonha, né, Brás? Então já viu, né? Desprender de tudo isso não é uma coisa fácil, não, é coisa difícil. Mas a gente consegue, com o tempo, depois de alguns séculos mais ou menos, dá tudo certo, né? 312, vamos lá. E a lembrança que... 313, desculpem. O homem que neste mundo foi feliz, aqui no mundo material, deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra. Essa palavra deplorar, né, a gente... tem uma interpretação limitada dessa expressão, mas a palavra deplora quer dizer ele lamenta ter perdido a felicidade pelo fato de ter desencarnado. É a ideia que a gente sempre coloca, né? O indivíduo acaba de ganhar na loteria, ele olha o prêmio, leva um susto e desencarna. E ele fala, poxa vida, mas justo agora que eu tinha que morrer? Né? Então, quer dizer, essa visão que a gente tem da felicidade no mundo físico envolvendo o conforto, envolvendo todas as alegrias, né? Principalmente que os recursos, as posses, né? A posição, o luxo de um modo geral, que nos proporciona, e ver o mundo espiritual por essa perspectiva de fé, sem ter a devida convicção de que o mundo espiritual é algo real, então é muito comum que ao desencarnarmos nós pensemos, né, poxa vida, agora que eu posso viver de fato essa vida boa. Ou então aquele que teve uma vida produtiva, tendo ali os seus títulos conquistados, tendo ali o seu grupo social bem formado, e a gente lembra que essa felicidade da Terra, não vejamos apenas pelo lado equivocado, o lado vicioso, daqueles prazeres mundanos, né? Mas vejamos alguém que tem uma vida feliz de fato dentro das condições terrenas, em que ele tem uma família bem organizada, bem constituída, tem bons amigos, tem ali o seu emprego que possibilitou ele então elaborar ali, né, organizar a sua vida de um modo seguro, que dê para ele segurança, tem a possibilidade de se desenvolver da melhor forma. Quer dizer, ele não passa pelas grandes provações e as grandes privações que o mundo oferece. Não é aquele indivíduo, por exemplo, que viveu na pobreza e depois... Ele teve uma vida boa. E aí, então, nessa vida boa que ele teve, ele desencarna. Esse espírito ele acaba lamentando aquilo que ele perdeu, lembrando que ele não é necessariamente um indivíduo espiritualizado que visa a felicidade do espírito. Ele tem uma vida terrena e nessa vida terrena ele construiu aquilo que era possível para ele.
Ele lamenta essa perda? A resposta dos espíritos: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. E aqui tem algo interessante da gente lembrar, que embora esse espírito que tenha vivido essa vida tranquila, equilibrada, prazerosa de certa forma, mas uma vez não dos prazeres viciosos, mas dos prazeres das alegrias que o mundo pode oferecer para ele, quando ele desencarna, esse espírito, pelo fato de não ter criado para si mesmo e de não ter criado para outras pessoas aquele vínculo doloroso, que depois ele tem que reparar, a sua consciência trará para ele ali todo o drama que ele mesmo criou, no mundo espiritual ele passa, sim, de certa forma até pode sentir falta daquilo que ele tinha, mas é muito mais não o que ele tinha, mas como ele viveu. E esse como, que seria para nós a essência. Peguemos uma fruta, nós esmagamos essa fruta para extrair o suco, e temos ali o fruto, e temos o bagaço, e temos ali o suco. Para esse espírito, ele vai olhar para o bagaço e dizer, poxa vida, aquilo foi bom. Mas o suco que ele leva, que é a essência daquilo que ele viveu, é aquilo que ele vai desfrutar no mundo espiritual. E quanto mais ele vai se desapegando, mais ele consegue viver agora essa felicidade do espírito. Agora, para muitos de nós, na grande maioria, o mundo material é para nós esse parque de diversões. Só que é um parque de diversões em que nós vivemos muitas vezes abusos, nós criamos situações problemáticas que depois terão que ser resolvidas. E muitas vezes esse prazer que nós vivemos aqui, o prazer da sensualidade, por exemplo, o prazer ali de uma posição social, de um patrimônio que é construído. Então, quer dizer, os espíritos que ainda se encontram, e aqui quando ele fala espíritos inferiores, tem algo bem interessante. Toda vez que a gente ouve essa expressão espíritos inferiores, a gente pensa em obsessor, espírito sofredor. Nós falamos de espíritos inferiores no sentido de estarem ainda vinculados aos interesses do nosso mundo. Não é necessariamente um espírito mau, mas um espírito que vive aquilo que o mundo oferecia para ele, e ele procurava viver da forma mais intensa, da melhor forma, da forma mais prazerosa possível. Então é nesse sentido que trata essa inferioridade. E não o espírito inferior no sentido moral, de ser um espírito mau. Então por isso aqui, só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura qual a deles. E aqui a gente lembra mais uma vez que o Livro dos Espíritos ele é escrito por instrutores espirituais, chamamos assim, que trazem uma visão muito ampla, muito alta da vida terrena. Então, às vezes, uma expressão que é utilizada dessa forma dá a impressão de que nós somos ali aqueles espíritos absolutamente atrasados. Mas, na verdade, quando nós fazemos uma releitura e fazemos a devida interpretação, nós vamos entender, então, que ele está dizendo para nós que, no mundo como o nosso, e quando nós nos apegamos àquilo que o mundo pode oferecer, muitas vezes nós temos essa dificuldade de ver o mundo espiritual como um ambiente que vai nos proporcionar uma felicidade muito maior do que a felicidade terrena. Mas isso depende muito dessa visão nossa, que nós temos que olhar para o mundo espiritual como sendo esse mundo definitivo, o mundo verdadeiro, o mundo real do espírito, e não o mundo material, que traz para nós essas ilusões das sensações em que, às quais nós nos apegamos tanto. Então é nesse sentido que ele coloca. Só um instantinho. Aqui embaixo Kardec coloca um comentário, ele diz assim, bom dia André. Exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância, né, ao que tanto deliciava na infância. Então, ou seja, Kardec faz aqui uma comparação entre a evolução psíquica, evolução biológica, uma comparação com a evolução espiritual. Ele mostra que durante a infância, durante a juventude, nós tínhamos objetivos, nós tínhamos um modo de viver que nos proporcionava um prazer para aquela condição em que nós estávamos.
E aí nós vamos lembrar sempre, né? É aquele caso daquele espírito que é um espírito que é uma criança, por exemplo, ou um jovem, que vive de um modo saudável. Mas, ainda assim, ele busca aquilo que para ele como jovem, para ele como criança, a vida pode oferecer ali as alegrias para ele naquele momento. E conforme ele vai amadurecendo, o seu ponto de vista vai se modificando, os seus objetivos vão se transformando, e ele passa a buscar aquilo que é condizente com a sua condição. Então, nós, enquanto espíritos, também somos vistos, né, nos vemos dessa mesma forma. Espíritos ainda infantis, muito apegados àquela visão limitada da vida terrena, espíritos mais jovens, muitas vezes buscando as aventuras da vida e alguns prazeres da vida, e depois, quando nós, então, atingimos essa madureza espiritual, nós vemos que, realmente, pelo esclarecimento inicialmente, vemos que o mundo material é apenas aquele cenário onde nós vamos nos desenvolver, e depois nós vemos o que nós extraímos desse cenário, que são exatamente, né, essas conquistas morais, as virtudes, todo o aprendizado que ele teve, como instrumentos para a sua elevação. Então depende muito do nosso estágio evolutivo. E mais do que o estágio evolutivo, nós vamos encontrar também as próprias condições morais de cada espírito. Onde para ele, né, a gente viu, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, aquela comunidade no mundo espiritual repleta de espíritos que, muitos deles ali, se encontravam desfrutando os prazeres da vida espiritual, vinculadas às sensações do mundo físico. Só que era uma vivência frustrada, porque buscavam as sensações da matéria, estando desligados da matéria. Então procuravam de todas as formas vivenciar essas sensações, influenciando e se envolvendo com encarnados que pudessem também oferecer para ele essas mesmas sensações. Ou seja, vivem completamente iludidos, baseados nessas sensações que são de fato ali, né, que são de fato efêmeras, quer dizer, elas passam rápido, porque basta o espírito amadurecer, que ele vai perceber que aquilo não tinha nenhum sentido para ele. A Angelina colocou, né, minha caminhada é simples, né? A única coisa que diferente é gostar do carnaval, né? Beleza artística, pois é. Mas ainda assim, até essas belezas vão mudando, né, Angelina? Porque conforme a gente vai, por exemplo, no mundo espiritual, com aquilo que os espíritos já descreveram, dos grandes esplendores que nós vemos no mundo espiritual, das belezas universais, das belezas espirituais. O que é o carnaval, que nada mais do que cores, objetos e pequenos brilhos, né, apenas para alegrar naquele momento, diante de toda a beleza que o mundo espiritual vai oferecer. Então, quando nós nos adaptamos, a gente vai dizer, poxa vida, realmente, né, era tudo muito bonito, mas era uma beleza muito ligada ainda às nossas sensações limitadas. Então, por exemplo, a mesma coisa, nós gostamos aqui de músicas, nós gostamos de filmes, nós gostamos de esportes, gostamos de uma série de experiências sensoriais que o mundo vai oferecer para nós, né? Alguém que diz assim, a coisa que eu mais gosto é estar no alto de uma montanha, olhando a beleza do pôr do sol. Quer dizer, isso para os nossos olhos, que veem aquelas cores, que vê aquele cenário e tudo mais, é um prazer muito grande. E depois que o espírito começa a ver todo o esplendor do universo, o que é um pôr do sol na Terra, olhando para o mar batendo lá embaixo, quando ele consegue ver o infinito das estrelas? Então, quer dizer, cada vez mais a gente vai ampliando nossa visão, ampliando nosso entendimento pelas próprias experiências que vão sendo adquiridas. E essas experiências adquiridas vão trazendo para nós também essa capacidade de fazer uma diferenciação entre aquilo que nós absorvemos em termos de conteúdo. Enquanto nós estamos vinculados ao mundo material, de sensações, não de conteúdo apenas, né, mas de sensações, de impressões, de emoções, e aquilo que como espíritos nós vamos vivenciar. Em cada fase da nossa vida, nós temos ali a capacidade de apreciar as belezas do mundo. De gostar de uma melodia que toca as nossas sensações. Quer dizer, a gente sabe que as músicas que mais nos sensibilizam são aquelas músicas românticas, né? Mas que tipo de romance exatamente? Que tipo de emoção a gente busca com esse romance? É esse romance físico,
carnal que nós temos aqui no mundo e as belezas do espírito, as grandes emoções que o espírito vive, em plenitude com Deus, por exemplo. Em que isso se compara? Então a gente dá aquela divagada assim na nossa mente, imaginando toda a grandeza que o espírito puro pode vivenciar, comparado com aquilo que nós, ainda tão limitados na matéria, estamos vivenciando. Primeiro nós temos que pensar que reconhecemos que nesse momento nós estamos apreciando essas sensações e emoções que o mundo nos oferece, exatamente porque nós estamos limitados, mas que essas sensações vivenciadas e experimentadas sejam para nós aprendizado, e não motivo de apego, motivo de queda, porque muitas vezes nós buscamos determinados tipos de emoções que são para nós ali que traz um preço muito caro. É aquela sensação do momento que traz para nós um desequilíbrio, que traz depois para nós esse débito moral que vai ter que ser quitado. Então o importante não é se sentir culpado por vivenciar isso que o mundo oferece, mas é saber usar isso como parte do processo de desenvolvimento. A gente aprendeu, por exemplo, com André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, quando ele falava sobre as forças genésicas, que nada mais são do que essas energias sexuais que nos envolvem. Mas o que ele fala para nós é que essas energias, elas não são energias que nos proporcionam sensações do corpo, da matéria, mas são energias que, conforme vão se sublimando, ativam no espírito uma capacidade criativa. Ativa nele uma capacidade de viver essas belezas do mundo. Mas para que a gente possa chegar nessas belezas do mundo, nessas sensações e percepções mais elevadas, nós temos que passar pelos primeiros degraus. Então não é motivo para condenarmos aquilo que hoje nós vivenciamos, mas é importante saber vivenciar isso para aproveitar todas essas experiências como forma de nós crescermos, como forma de nós evoluirmos. Então é a mesma coisa, o mundo para nós ele é muito belo, mas é uma beleza limitada à nossa condição, porque o belo ele vai crescendo e vai se desenvolvendo cada vez mais conforme as nossas percepções também vão crescendo. Tudo é uma questão de fases que vão se transformando, vão se elevando. Né? O Brás colocou, perguntaram a Ramatiz, né, que achas do carnaval no Rio? A resposta foi em pergunta, que achas daquele cientista que se tranca em um laboratório inventando armas de guerra? Né? Então, quer dizer, exatamente porque o carnaval, como a gente já conversou, a gente viu, né, nas fronteiras da obsessão, Fronteiras da Obsessão, porque tem um filme chamado Nas Fronteiras da Loucura, e eu confundo esses dois. Mas Nas Fronteiras da Obsessão, se eu não me engano, que nós vimos com Filomeno de Miranda, ele mostra uma visão do carnaval que está ligada à obsessão, porque o foco dele era esse. O foco era falar da obsessão relacionada com essa prática que nós temos aqui, que é parte da nossa cultura. Mas ele poderia falar, por exemplo, tirando o carnaval, ele poderia dizer fim de ano e obsessão. Nós encontraríamos ali também uma série de histórias dos abusos que nós fazemos, motivados por essa alegria, entre aspas, de virada de ano, de celebrações, de comemorações. Basta a gente chegar numa praia, às 6 horas da manhã, no dia 1º de janeiro, e ver que tipo de alegria que nós deixamos na areia. Nós veremos de tudo ali, quer dizer, todos os abusos possíveis das sensações motivados por uma celebração de virada de ano. O Natal, quando chega ali de manhã, 6 horas, 7 horas da manhã, quando todo mundo começa a acordar com aquela cara de sono, e nós olhamos para a cozinha para ver a celebração que a gente teve do nascimento de Jesus. Restos de comida, bebida para cá, bebida para lá. Quer dizer, o Natal. Então Natal, Carnaval, Ano Novo, Páscoa e tantos outros tipos de celebrações que nós colocamos ali o elemento espiritual como sendo o principal, nós não sabemos vivenciar aquilo de fato. Porque nós buscamos ainda, nós temos essa cultura de buscarmos ainda as sensações. Então aquela ideia de é preciso saber viver, é preciso saber também viver essas experiências. Porque elas fazem parte da nossa cultura. Agora depende de onde nós tiramos, com o que nós fazemos com aquilo que nos é oferecido. Né?
tem certeza de uma coisa, né, que levarei comigo é o amor à natureza, né? Pois é, eu levarei o amor à natureza, amor ao rock, amor ao Corinthians. Depois, aos poucos, eu vou me desapegando disso sem nenhum problema. Mas, por enquanto, isso está muito presente e me faz muito feliz por enquanto. Quer dizer, uma felicidade de sofrimento às vezes, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né, amanhã a criançada enchendo o bucho de doce, né? Pois é. Já começa por aqui, ó. Dia 12 está chegando já, ó. Como vai ser ali, então, o Dia das Crianças? Como nós celebramos tudo isso? Com consumo, com comidas, com isso, com aquilo? Pois é. O bom é que espírito, como no mundo espiritual a vida é atemporal, não vai ter nem segunda-feira nem sexta-feira, né? Então vai ser tudo um dia depois do outro, não vai ter problema. Né? Pois é, Dudu, aquilo que eu falei para vocês, é muito bom viver essa experiência. Mas é importante nós sabermos viver bem e respeitar que nesse momento isso faz parte da nossa cultura. Agora a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Né? Cosme e Damião, Andréia também. A mesma coisa, né? A Andréia colocou lá em cima, ainda somos muito animalizados, né? Haja visto os horrores da guerra, né? Pois é, não, esse lado negativo a gente reconhece. Agora nós somos ainda muito presos às sensações do nosso mundo, porque é da nossa natureza. O corpo físico é assim, né? O nosso sistema neurológico nos proporciona tudo isso, e é inevitável que nós fiquemos embriagados por essas sensações. Agora, o espírito passa a sofrer quando ele vive em função das sensações. Porque você viver sensações, isso é parte daquilo que você come, do relacionamento que você tem, né, de um doce que você saboreia, de uma música que você ouve. As sensações vão te trazendo estímulos. Agora, você recebe o estímulo e você trabalha com ele. Agora, quando você se torna dependente dependente desses estímulos, aí você passa a viver em função dele. É aí que entram então os vícios. Porque o indivíduo faz sacrifícios para viver sensações, e esse sacrifício para ele acaba depois vindo o seu preço. Isso acaba sendo um grande problema. Então, quer dizer, não maldigamos aquilo que o mundo nos oferece hoje. Porque tudo isso é uma criação divina. Mas tenhamos sabedoria para lidar com isso que o mundo nos oferece, sem fazer com que nós nos tornemos dependentes disso, conscientes agora que nós estamos de que nós somos espíritos. E o espírito é um ser imaterial. Então hoje nós estamos aprendendo a desenvolver essas sensações, através do veículo físico que nós temos. Agora, quando eu me torno um espírito e eu desejo viver ainda essas sensações, alguma coisa está errada, que é no meu entendimento sobre a minha própria natureza. Né? A Marion lembrou também que virou comércio, quer dizer, nós acabamos, é parte do nosso mundo, né? Mas é a questão da educação, de fazer ali a orientação para a criança, para que ela cresça consciente e saiba consumir, porque o consumo é parte do nosso mundo. O problema é quando nós tornamos o consumo como sendo ali o objetivo da nossa felicidade. Isso se torna um problema. Né? As crianças se entopem de doce em apenas um dia, né? Pois é. Aí vem a sabedoria dos adultos, para aqueles que têm essa sabedoria de saber orientar as crianças para essa moderação. Viver os prazeres dos doces, das guloseimas, do açúcar em si, dos sabores, do paladar, que é uma das nossas sensações mais preciosas. Agora nós temos que ter sabedoria para lidar com isso. A Jerusa colocou, né, Jung já falava, né, os sentidos do homem limitam a percepção que este tem do mundo à sua volta. Imaginemos agora, né, porque exatamente, quer dizer, Jung falava de uma visão psicológica e nós podemos estender para falar sobre uma visão espiritual. Quando nós desencarnamos e o corpo físico já não é mais essa caixinha que prende o espírito, é uma caixinha que prende o espírito com alguns furinhos para ele perceber o mundo à sua volta, que são exatamente os sentidos, a audição, tato, paladar, olfato e a visão. E aí então, quando ele se liberta dessa caixinha e ele passa a desenvolver o seu grande potencial, aí sim ele percebe exatamente ali o valor que aquelas sensações tinham para aquilo que de fato agora ele consegue perceber. Dudu colocou, né, eu guardo um cartãozinho de Cosme e Damião de 64 até hoje, né? Época de criança que me dá saudade daquela época. Então, quer dizer, tudo que é bem vivido no nosso mundo, então, assim,
Nós não devemos, eu falei maldizer, né? Mas nós não devemos amaldiçoar o fato de nós estarmos encarnados. Porque estarmos encarnados é parte das leis de Deus. O que nós temos que pedir é sabedoria para saber viver bem essa experiência que nós estamos tendo. Para que nós não nos deixemos levar pelas ilusões que muitas vezes nós mesmos criamos. Porque se nós vivermos bem e aprendermos bem com essas sensações, como espírito nós passaremos então a transformar e elevar as sensações que o espírito pode perceber. Marião colocou, né, a Super Nani, né, sempre dizia, né, tem que educar os pais para poderem educar os filhos, né? Super Nani tem sabedoria também, né, Marião? Né? Então, quer dizer, acho que foi Platão que disse, ou foi Sócrates, né? Eduque as crianças para não punir os homens. Né? Então essa expressão é muito sábia, porque aquela criança que não é bem educada se torna um adulto cheio de problemas. E aí esses problemas vão gerar para ele essa punição. Né? Então, aqui nesse trecho, então, pois é. Nesse trecho, então, quer dizer, a felicidade do mundo físico, para nós, quando ela é bem vivida, ela passa a ser ali o primeiro degrau para que o espírito possa vivenciar a felicidade do mundo espiritual. Porque, do contrário, ele não consegue, ele continua preso ainda a essas sensações. 314, vamos lá. Agora que mudou ele vai mudar um pouco do tema, que é bem interessante essa parte aqui. Nós já tivemos algumas passagens em livros, né, de André Luiz, Filomeno, que falam, né, desses especialistas, desses artistas, que chegam no mundo espiritual olhando para aquele legado que eles deixaram para o mundo. Então, por exemplo, 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto, com um fim útil, e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo ter-os deixado por acabar? Aqui os espíritos respondem o seguinte, a gente vai colocar um porém aqui. Não, quer dizer, eles não lamentam por não ter acabado, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que o ultimem, para que terminem, né? Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ser no mundo dos espíritos. Então aqui é a visão, aquela visão geral, aquela visão elevada que os espíritos têm. Então eu sou um espírito que eu dediquei a minha vida e todos os meus esforços para projetos para serem implantados aqui no mundo. Um cientista, um filósofo, um legislador, um jurista, seja lá qual for a área que ele teve, ele se dedicou a isso. Então, quando o espírito desencarna, ele vai lamentar por ele estar no meio de um projeto e não ter concluído? A resposta dos espíritos aqui inicialmente é não, porque ele vê que outros vão terminar. Agora, para aquele espírito que é tão apaixonado por aquilo que ele faz, ele desencarna não querendo desencarnar, porque ele fala, ainda não, eu não acabei. E isso acontece com todos nós. Porque quando a gente fala aquele espírito apaixonado, nós lembramos que falar de paixão não é necessariamente uma relação afetiva. A paixão é aquele impulso que nós temos quando nós nos envolvemos com um objetivo. Então somos apaixonados por aquele trabalho, somos apaixonados por aquele projeto, somos apaixonados por aquelas pessoas, então são paixões. E a gente vai ver lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, que os Espíritos dizem, né, que as paixões, a paixão ela pode se tornar um cavalo desgovernado, se não for bem educado. Então, inicialmente, da mesma forma que o espírito, quando desencarna, ele olha para o mundo e lamenta aquilo que perdeu, ele lamenta a posição que ele tinha, muitas vezes ele lamenta por não conseguir fazer aquilo que ficou pendente. Mas a partir do momento em que ele começa a se esclarecer, ele percebe que aquele projeto não era dele. Era um projeto, digamos, divino. E sendo um projeto divino, ele vai ter continuidade por outras pessoas. E esse mesmo espírito terá a oportunidade de auxiliar no desenvolvimento dessas ideias, mesmo estando no plano espiritual. Só que, para isso, muitas vezes, ele vai precisar ter muita paciência. Porque às vezes ele vai encontrar um espírito que tem boa vontade, um encarnado com boa vontade, mas que não tem a mesma genialidade que ele tem. Então muitas vezes ele vai pensar assim, olha, eu prefiro fazer sozinho, só que ele não pode.
Você vai ter que aguentar aquele seu aprendiz com paciência, com tolerância, com calma, para ajudá-lo não apenas a desenvolver o projeto, mas auxiliar no desenvolvimento daquele indivíduo também, que se torna ali o seu pupilo, enquanto ele se torna um tutor. Então tudo é uma questão do quê? De percepção. E aí nós vamos entrar, além da percepção, da realidade espiritual que o envolve, ver também ali a personalidade do espírito. Porque tem algo bastante curioso que a gente vai lembrar sempre, que a genialidade é sempre um atributo muito difícil para o espírito. Lembre, né, daqueles 5 pilares que nós colocamos, né? Daqueles 5 pilares nós temos o indivíduo que é muito bonito, sofre no mundo material, aqui no mundo físico, porque envolve a sensualidade, envolve a cobiça, envolve os interesses físicos. Então aquela pessoa bonita passa por uma prova muito difícil, dela não se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho e pela sensualidade. Aquela pessoa rica, que tem acesso a tudo, e esse acesso pode ser para ela um motivo de grande queda. Ainda bem que a gente é feio, né, Dudu? Quando pega um cara bonitão como Brás, assim, é outra história. Essas pessoas que têm essas provas, a gente sabe que é muito difícil. Então, assim, a riqueza, você ter acesso a tudo, também é um grande perigo. Depois você tem o poder. O poder nas mãos erradas, nós sabemos o que acontece. Ela é extremamente destrutiva. Nós temos ali uma pessoa que tem influência. Essa influência que ele exerce sobre os outros acaba sendo também prejudicial para ele e para outros se ele não tiver sabedoria. E o último pilar, que vem exatamente ao encontro daquilo que a gente está falando, que é a inteligência. O indivíduo que tem uma inteligência desenvolvida, muitas vezes ele pode se tornar egoísta, ele pode se tornar vaidoso. E nós vemos nos grandes gênios da humanidade, muitos deles que se isolaram do mundo para viverem exatamente em função dessa sua capacidade. Se isolaram, eles não têm paciência para conversar com os outros, eles se dedicam apenas àquilo que é do interesse deles, eles acabam cultivando o egoísmo. E no mundo espiritual não é diferente. Nós chegamos até a falar sobre isso. Era um artigo da Revista Espírita, se eu não me engano, de 1861. Não me lembro exatamente o mês. Mas era uma entrevista que Kardec fez nas conversas familiares de além-túmulo, que falava sobre um aeronauta. Ou seja, ele era um daqueles malucos, né, do final do século XIX. Dentre eles nós tínhamos Santos Dumont, por exemplo. Daqueles malucos que se lançavam nos ares com balões, com aquelas máquinas malucas para ver o que acontecia. E ele acabou desencarnando exatamente vítima de um acidente. Ele caiu ali, né, se eu não me engano foi num lago, no Canal da Mancha, não lembro exatamente onde foi, ele era francês. E aí então, em virtude dessa queda dele, ele acabou ficando doente, talvez ali com uma pneumonia, alguma coisa assim, depois ele desencarnou. E na entrevista que Kardec fez com ele, dava para perceber a indiferença e a impaciência que ele tinha. Aquele tipo de pessoa que se dedicava àquela arte, e o fato dele ser um dos grandes pioneiros da aeronáutica naquele período, ele não tinha paciência para ficar conversando. Então a gente vai ver, por exemplo, um grande músico, pegando, por exemplo, um grande compositor do passado ou do presente, um grande artista, um grande escultor, um grande cientista, um grande filósofo, dá a impressão de que esse grande talento que ele tem corresponde também às questões morais que ele conquistou. E às vezes não, eles são extremamente impacientes. Ah, eu quero te entrevistar. Tá bom, entrevistar logo que eu quero ir embora. Poxa, mas eu pensei que você fosse ser tão gentil, porque a gente tem essa ideia, né? Os nossos instrutores, acho que foi abril, acho que foi exatamente esse, Dudu. Foi 62? Não foi 62, porque nós estamos em 62 agora. Foi em 61, se eu não me engano. Depois eu pego lá para vocês, eu cheguei até a ver recentemente. Eu estava assistindo a um documentário que falava sobre aviação, e eles comentavam sobre alguns desses antigos aventureiros e pioneiros e malucos, né, da engenharia aeroespacial do passado, né. E aí eu dei uma relida naquilo que ele apresentou, tentei encontrá-lo, mas infelizmente
talvez só em livros mais especializados, que falem sobre contribuições, biografias, alguma coisa assim. Mas, enfim, se nós pegarmos, por exemplo, Leonardo da Vinci, dá a impressão de que, nossa, da Vinci, todo mundo gosta, porque era um grande gênio, porque isso. Aí você chama para conversar, ele fala assim, tá, você já acabou, posso ir embora? Porque a gente confunde a genialidade com a elevação moral, com aquele espírito que tem a paciência, que tem a tolerância, e muitas vezes eles não têm. Porque a contribuição que eles deram para o mundo foi uma contribuição intelectual. E essa contribuição intelectual, muitas vezes, acabou fazendo com que eles se tornassem isolados, se tornassem intolerantes, se tornassem egoístas. Então, ser gênio é uma coisa, ser um espírito elevado é outra. Então, aqui, nesse caso, nessa questão que nós estamos tratando, para a gente não perder o foco, né, que eu começo a viajar aqui, já viu. Nessa questão 314, se esse espírito começa um grande trabalho, um trabalho de vulto, imaginemos ali então um cientista como Isaac Newton, por exemplo, que trouxe aquela grande contribuição. Quando ele vai para o mundo espiritual, como é que ele olha aquilo que ele fez? Ele pode lamentar ou pode não lamentar. E dependendo ali do entendimento que ele tem da sua realidade espiritual, ele continua contribuindo com a evolução daquele projeto, daquele trabalho, daquela ideia em benefício da humanidade, auxiliando outros indivíduos a darem continuidade no seu trabalho. Por isso, mais uma vez, depois dessa ideia, né? A Angelina colocou antes para nós, né? Estar participando de uma oportunidade na Terra é uma grande oportunidade que todos vós tendes. E estar nela não é apenas para a adventice, mas um projeto para que no futuro todos sejam seres evoluídos. Lembrando a todos, né? Para a evolução acontecer, tem que iniciar agora. Então isso aí, nosso querido Custódio participando com a gente. Trazendo exatamente isso, quer dizer, ver aqui o nosso mundo como sendo um ambiente que é uma oportunidade grande que nós temos para o desenvolvimento espiritual. E felizes de nós que temos contato com essa filosofia que nos abre os olhos para essa realidade, para vermos o mundo espiritual como um espaço temporário que nós estamos vivendo. Porque é aqui que nós desenvolvemos determinadas potencialidades para que nós, como espíritos, cresçamos. Agora, para aqueles que vivem em função desse espaço, se apegando àquilo que o mundo pode oferecer, ele nada mais faz do que, primeiro, atrasa a sua evolução. E segundo, ele resiste à sua condição espiritual, se apegando cada vez mais às questões físicas, materiais, criando sofrimento para si mesmo. Porque ele vai contra aquilo que é natural. O natural é o espírito se esclarecer e viver como ser imortal. Quando ele resiste a isso, ele se prende ao mundo físico e isso gera para ele sofrimento. Não há como se iludir. Não, eu sei que eu sou espírito, mas eu prefiro viver no mundo material. Ele vai sofrer por isso. Porque ele vai contra a sua própria natureza. Né? Obrigado, querido amigo. Então aqui Kardec mais uma vez então perguntando como é que o espírito lida com isso, né? Se ele lamenta essa perda, essa interrupção no seu trabalho. Então mais uma vez a resposta, não. Porque, tchau. Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-lo. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos. Tá vendo? Ó? Se ele tem boa vontade, se ele é encaminhado, porque, se eu não me engano, foi Patrícia que comentou alguma coisa no seu livro A Casa do Escritor. E ela fala exatamente dessas comunidades no mundo espiritual, onde a ciência prevalece. Portanto, nós temos ali espíritos das mais variadas áreas que trabalham para o desenvolvimento de ciências no mundo espiritual, para que elas sejam implantadas aqui no mundo físico. Seja porque eles vão reencarnar para implantar essa ideia, ou eles vão auxiliar naqueles que de alguma forma já seguem essa linha de raciocínio. Então, da mesma forma que nós temos artistas, por exemplo, que se juntam no plano espiritual para desenvolverem a arte aqui no mundo físico. Então, tudo é uma questão de afinidade. Se no mundo espiritual as comunidades são formadas por afinidades, nós temos afinidades de simpatia entre os indivíduos e afinidades de ideias também. Imaginar, por exemplo, eu encontrei com Isaac Newton conversando com Einstein, que depois ele estava batendo um papo com Da Vinci. No caso Da Vinci, no sentido de engenharia. Quer dizer, os gênios
se auxiliam, se apoiam nesse desenvolvimento em prol do conhecimento das leis de Deus e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento da nossa sociedade terrena. Então, aqui, o objetivo desses espíritos, ou desse projeto, era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, isso vai depender muito, nesse caso, a ideia geral, sim, o espírito vai dar continuidade disso. Mas o que a gente coloca também é a questão da personalidade, do estágio evolutivo do espírito. Porque genialidade não significa elevação moral necessariamente. Pois é. Não, já estamos tendo, né, Brás? Né, nós tivemos já, né? Então, são grandes contribuições que esses espíritos trouxeram, que da mesma forma também, essa previsão que nós temos de muitos espíritos serem exilados do nosso planeta, pelo fato de não conseguirem dar continuidade, não conseguirem acompanhar a evolução do nosso mundo. Eles passarão a reencarnar em mundos primitivos, conforme suas naturezas. E eles levarão, além dos valores que eles já tiveram a oportunidade de desenvolver, levarão também o conhecimento. E a participação deles nessa outra sociedade vai ser exatamente a contribuição que, sim, ainda terão ali, né, as dores, as dificuldades e vão desejar impor ali os seus valores. Mas o seu conhecimento vai contribuir também para a evolução daquelas comunidades onde eles já estavam inseridos. Na 315, do mesmo tema agora, aí em cima ele falou sobre ciência. Aqui no 315 ele fala sobre a arte. E o que deixou trabalhos de arte e de literatura? Conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. A gente inclusive já acompanhou aqui através das entrevistas de Kardec, na Revista Espírita, espíritos que fizeram isso. Falamos de Voltaire, falamos de Goethe, falamos de outros artistas que quando chegam no mundo espiritual e falam, poxa vida, se eu soubesse o impacto que aquilo que eu fiz causaria, eu não teria feito. Falamos sobre teatro, né? Vocês se lembram? Então, quer dizer, o espírito ele continua apaixonado pela arte, porém o seu ponto de vista se modifica conforme ele vai se elevando. Porém, se ele não se eleva, ele continua exercendo ainda a sua influência no mundo material, e muitas vezes é uma influência negativa. Mas, de qualquer forma, quer dizer, essas perguntas são importantes que Kardec faz, tanto no caso da ciência, como no caso das artes e tudo mais, porque a ideia de que nós desencarnamos e nós sofremos uma amnésia... Espirrei, gente, desculpa. Então, ele sofre uma amnésia e a sua personalidade muda, ele deixa de gostar do que gostava, ele deixa de ser o que ele era. Isso tudo é uma ilusão, porque, na verdade, ao passar de uma dimensão para outra, o espírito não somente leva aquilo que ele tinha, como ele pode melhorar, se desenvolver ainda mais dentro daquilo que ele cultivava. Então, quando nós falamos, né, infelizmente nós temos poucas informações sobre isso, né, mas basta ver aqui os nossos artistas trovadores, poetas e tudo mais, assim como esses artistas, né, que continuam através da psicopictografia, trazendo ali a contribuição de suas obras aqui para o nosso mundo, né, continuam ainda, como a gente viu, né, através do Gasparetto, através de outros médiuns, né, que vão trabalhando, né, junto com esses espíritos para trazerem ainda, só que nesse caso essas artes elas têm por objetivo despertar o interesse da sociedade terrena para a realidade espiritual. E aí vem de uma forma mais sutil. Né? A gente lembra que foram fases que a doutrina espírita, ou que a relação com o mundo espiritual foi vivendo no decorrer do tempo. Começaram com aquelas mesas, começaram com assombrações, depois o tempo foi passando, vieram psicografias, questionamentos se eram aqueles artistas ou não, né? Nós que estamos estudando as obras do Chico, né? Nós lembramos que muitos poetas escreviam naquela época. E aí depois veio a fase das cirurgias espirituais que causavam na televisão aquele burburinho todo, né, de impacto de ver
canivetes, agulhas, aquelas coisas bem bizarras a princípio, mas era uma ação dos espíritos. E aí depois passaram então a agir de um modo mais sutil, através da música, através da pintura, a literatura que já vinha se desenvolvendo continuava presente, para mostrar para a humanidade aquela história, nós continuamos vivos. Então o fato de um poeta escrever um poema psicografado não quer dizer que esse poeta esteja utilizando a poesia para trazer valores elevados, é porque ele continua sendo aquilo que ele é. E é claro que nesses trabalhos de conscientização do nosso mundo, muitos desses espíritos têm esse conhecimento espiritual e trazem essas mensagens instrutivas para todos nós. Mas quantos são aqueles que não têm ainda a capacidade de trazer essas instruções, embora tenham um grande talento? Se pegarmos aqueles artistas, né, do romantismo brasileiro, em que, ó Deus, ó vida, por que a morte não me leva? Como é que um espírito vai trazer uma mensagem como essa, desejando tanto a morte para nós que estamos aqui vivendo no mundo de provas e expiações? Então o espírito é aquilo que ele é. Então essas perguntas que são colocadas mostram para nós exatamente isso, que os espíritos continuam tais quais eram aqui no mundo físico, com suas personalidades, com suas preferências, com suas habilidades, seus talentos. Só que a tendência é que, conforme o espírito vai se esclarecendo no mundo espiritual, todo esse potencial que ele tem vai também mostrando uma evolução. Mas se ele não se adapta ao mundo espiritual na sua condição de espírito, ele continua, embora gênio, preso ainda aos interesses do mundo físico. Não importa se é ciência, não importa se é arte. E para finalizarmos aqui a última questão que Kardec aborda sobre essa parte, né, das artes, no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Quer dizer, Kardec falou inicialmente, 314, sobre a ciência, do trabalho que ele deixou. No 315, da arte, quando ele passa para o mundo espiritual, se ele conserva amor por aquilo que ele tinha quando vivo. E agora, se os espíritos se interessam em executar na Terra o progresso das artes e das ciências. Olha a resposta dentro de tudo aquilo que a gente falou até agora. Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Tentam apenas no que prove a elevação, atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então muitos espíritos são designados. Olha, você tem a missão, você que é o gênio com essa habilidade, que tem esse conhecimento, você terá a missão de inspirar aqueles professores daquela universidade, para que aquele conhecimento seja difundido da melhor forma para os alunos. Então o trabalho dele, a missão dele como espírito, embora muitas vezes ele até possa fazer isso contrariado, exatamente por causa daquelas condições de personalidade que a gente tratou, vai continuar trabalhando dentro daquela empresa, dentro daquele governo, dentro daquele centro acadêmico, dentro daquela academia de artes. Ele quer dizer, a contribuição dele continuará, de acordo com o interesse e a disposição que ele tem, continuará auxiliando a evolução do nosso mundo nesse intercâmbio ininterrupto que existe entre as duas dimensões. Da mesma forma que os espíritos espíritas ou os espíritos religiosos continuam contribuindo para o desenvolvimento da espiritualidade aqui no nosso mundo. Nós já lemos, inclusive, muitas vezes sobre espíritas que desencarnam e depois continuam, agora no mundo espiritual, auxiliando no desenvolvimento das atividades espíritas aqui no nosso mundo. Assim como nós já vimos sobre padres, pastores, sacerdotes das mais diversas filosofias. Falamos ontem sobre o Dom Helder Câmara, que o trabalho dele era auxiliar no desenvolvimento da comunidade católica aqui no nosso planeta. Então, quer dizer, o espírito continua interessado, assim como nós. De pegarmos espíritos, né, Dudu, Miriam, né, como
um Caio Vina Martins, né, pegando um Body Power da vida, que chega no mundo espiritual e quer ajudar na educação da comunidade jovem aqui do nosso mundo, assim como tantos outros pedagogos que existem pelo mundo afora. Quer dizer, nós continuamos, muitas vezes, não atentos a algo específico do nosso mundo, mas nós ficamos atentos e interessados nas ideias que nós cultivávamos aqui no nosso mundo. E nós fazemos isso com amor, com boa vontade, pela causa e não por causa, como a gente sempre fala. E enquanto isso, né, os nossos queridos amigos trazendo para nós aqui em versos, né? Então vamos lá. E vendo a vida passar, eu me redimindo vou evoluindo. A mente de repente não sente, mas o vão etérico não mente. A vida do espírito é certa. A vida do terreno é essa incerta. Na morte, que chegará, é melhor deixar para lá. Isso aí, ó. Queridos amigos, né, adoro esses versos. Né, então, quer dizer, vemos a vida real como sendo a vida do espírito. E mesmo estando encarnados, vivermos em função dessas conquistas do espírito. A Angelina trouxe, né, divino benfeitor. Amanhece em nossos caminhos, as sombras da noite moral, insistentes diluem-se ante a claridade que vos visita. Né? Tramas do Destino, Manuel Filomeno de Miranda. Né? Então, quer dizer, através desses pequenos trechos a gente vai vendo quão importante é nós olharmos para o mundo material como sendo, não, mais uma vez, muitas vezes nós amaldiçoamos, né? Quantos são aqueles que vivem aqui no mundo físico querendo ir embora para o mundo espiritual? Mas o que você vai fazer no mundo espiritual se você não completou o trabalho aqui no mundo físico? Aquele que vai antes da hora, volta para terminar aquilo que não fez direito. E tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, né? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. A próxima questão, 317, ela é bem interessante. A gente vai trazer aqui uma ilustração bacana. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Olha aí, falando sobre o patriotismo. Né? Eu, quando chegar no mundo espiritual, estarei lá com a bandeira de São Paulo, com uma camiseta verde e amarela. Mas você é um espírito imortal, não importa. Ainda sou daqui de São Paulo. Né? E os cariocas vão perceber como isso é bom e vão se converter também, eu sei. Mas é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo, então semana que vem a gente trata desse tema para finalizarmos. Segue o líder, isso aí. Vai na frente, né?